Tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se fizessem para o Senhor e não para os homens. Colossenses 3:23. Oi, gente, tudo bem? Aqui é Sabrina. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Salva pela Graça, e hoje nós vamos falar sobre o compromisso do cristão. Hoje, no meu devocional, eu estava lendo a história de José, lá em Gênesis 39, quando José vai trabalhar na casa de Potifar. E aí, esse versículo de Colossenses me veio muito na mente, baseado na história de José, e é sobre isso que a gente vai falar agora nesse episódio. Para quem não lembra, né, da história de José, José é filho de Jacó. Jacó teve 12 filhos, um deles foi José. E José foi vendido pelos seus irmãos porque eles tinham ciúmes dele, eles tinham ódio de José, que era o filho favorito de Jacó, e por isso venderam José para os ismaelitas. E aí, como ele foi vendido, o egípcio Potifar acabou comprando José desses ismaelitas para que José trabalhasse na sua casa. A história de José é longa, tem muitos aspectos que a gente poderia passar horas aqui comentando, mas a gente vai focar só no capítulo 39 de Gênesis, quando José é assediado pela mulher de Potifar, porque esse capítulo tem muita relação com o versículo de Colossenses que eu li e que a gente pode tirar várias lições para a nossa vida. Tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se fizessem para o Senhor e não para os homens. Colossenses 3:23. Oi, gente, tudo bem? Aqui é Sabrina. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Salva pela Graça, e hoje nós vamos falar sobre o compromisso do cristão. Hoje, no meu devocional, eu estava lendo a história de José, lá em Gênesis 39, quando José vai trabalhar na casa de Potifar. E aí, esse versículo de Colossenses me veio muito na mente, baseado na história de José, e é sobre isso que a gente vai falar agora nesse episódio. Para quem não lembra, né, da história de José, José é filho de Jacó. Jacó teve 12 filhos, um deles foi José. E José foi vendido pelos seus irmãos porque eles tinham ciúmes dele, eles tinham ódio de José, que era o filho favorito de Jacó, e por isso venderam José para os ismaelitas. E aí, como ele foi vendido, o egípcio Potifar acabou comprando José desses ismaelitas para que José trabalhasse na sua casa. A história de José é longa, tem muitos aspectos que a gente poderia passar horas aqui comentando, mas a gente vai focar só no capítulo 39 de Gênesis, quando José é assediado pela mulher de Potifar, porque esse capítulo tem muita relação com o versículo de Colossenses que eu li e que a gente pode tirar várias lições para a nossa vida. A Bíblia já começa mostrando um diferencial muito grande na vida de José, que é: o Senhor estava com José, de modo que ele prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando esse senhor egípcio percebeu que Deus estava com José e que o fazia prosperar, agradou-se de José e tornou o administrador de seus bens. A Bíblia depois continua falando que o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José, e que esse egípcio deixou a José os cuidados de tudo o que ele tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. Aqui a gente já vê um grande exemplo na vida de José de compromisso e responsabilidade. As pessoas podiam confiar coisas a José, e não só coisas pequenas, mas coisas grandes. A Bíblia diz que esse senhor de José confiou toda a sua casa a ele para que ele fosse o administrador de seus bens. A Bíblia diz que tudo que José fazia prosperava, mas isso não porque ele era o bonzão, o top das galáxias, para que ele fosse exaltado, reconhecido, mas porque o Senhor estava com ele. Lembram daquele episódio que eu fiz sobre a videira e os ramos? A gente leu em João 15:5, que a Bíblia diz que Jesus é a videira e nós somos os ramos. Sem Jesus, nós não podemos fazer nada. Então José só fazia essas coisas, as coisas só davam certo para ele porque ele estava com Deus, ele estava com Cristo. E quando nós estamos com Cristo, nossa vida naturalmente produz frutos, naturalmente nós nos parecemos com ele e somos diferentes, nossa vida é mudada por isso. E já aqui eu quero fazer um questionamento para você e para mim também, que é: como é o seu compromisso e a sua responsabilidade com as coisas que você tem hoje na sua vida? Você tem se esforçado para ser uma pessoa compromissada, para dar o seu melhor para cuidar daquilo que está nas suas mãos? Por exemplo, na sua escola,
Como é você, aluno? Você é um aluno compromissado com o estudo, um aluno dedicado? Deus está sendo glorificado na sua vida através disso? E no seu trabalho, você é um trabalhador que as pessoas podem contar com você para ajudar em alguma coisa, para fazer um trabalho? As pessoas veem os frutos de Cristo na sua vida? Esse é o primeiro ponto que eu queria refletir com vocês, que é como está o nosso compromisso e nossa responsabilidade com as coisas que Deus tem colocado em nossa vida. Concorda que se José não fosse compromissado, mesmo com as pequenas coisas, Deus jamais confiaria a ele o cuidado de uma casa inteira de um egípcio? Então, aqui, quanto mais compromissados e responsáveis nós formos, mais Deus confiará a colocar coisas em nossas mãos. Para isso, a gente precisa exercitar esse compromisso desde as coisas mais pequenas no dia a dia, você enquanto filho, você enquanto estudante, enquanto trabalhador, em todas as áreas da sua vida, você deve exercer a responsabilidade e o compromisso por aquilo que está ao seu alcance. Continuando na história de José, além de ser um jovem compromissado e responsável, ele também era bonitão. É verdade, a Bíblia que diz isso. Ela diz que José era atraente e de boa aparência, e que depois de algum tempo, a mulher de Potifar começou a cobiçá-lo, convidando ele para se deitar com ela. Então José foi tentado pela mulher de Potifar para deitar com ela, e ele se recusou, dizendo, olha só o que ele diz, aqui mais uma inspiração para gente. Ele disse: o meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que ele tem ele deixou aos meus cuidados. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Gente, concorda comigo que ele poderia ter falado aqui, assim, como poderia eu ter cometido algo tão perverso e pecar contra Potifar? Né? Porque, afinal, o senhor dele era Potifar. Mas o compromisso de José não é com Potifar, é com Deus. Então, mais uma lição pra gente. José só tinha essa conduta não porque ele queria agradar o senhor dele, mostrar que ele era um servo obediente, mas porque ele estava preocupado no seu compromisso com Deus, em agradar a Deus. E aqui fica mais uma reflexão para minha vida e para a sua, que é: você tem agradado a Deus, se comprometido com Ele, ou você está mais preocupado em agradar as pessoas, sabe? Então, assim, se tem uma situação que você sabe que não agradaria a Deus, mas aí você tem medo de dizer não para a pessoa, aqui José claramente mostra pra gente que nosso compromisso deve ser com Deus, não importa o que esteja em jogo. Nesse caso, o que estava em jogo era o trabalho dele, né? O seu trabalho como administrador dos bens estava em jogo porque ele estava negando um pedido de sua senhora, da mulher de Potifar. Mas mesmo assim, o compromisso de José não é com Potifar. O compromisso dele não era com o homem, mas com Deus. Então aqui é mais um exemplo para a nossa vida de que quando qualquer coisa acontecer na sua vida, não se preocupe em agradar o homem, se preocupe em obedecer a Deus. O seu compromisso deve ser sempre com o reino de Deus. E esse pedacinho com essa resposta de José já se relaciona com aquele versículo que eu trouxe no início, Colossenses 3:23, que diz: tudo o que vocês fizerem, tudo, não é só na igreja, não é só tudo no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, para os seus pais, para o seu marido, para a sua esposa, tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração. Esse de todo o coração me remete assim, com toda a sua dedicação, com todo o seu amor, com todo o seu compromisso, com toda a sua responsabilidade. Tudo que você fizer, dê o seu melhor. Basicamente é isso que esse versículo fala na minha vida. Tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. E essa resposta de José para a mulher de Potifar é exatamente isso. Faça para o Senhor, não importa que vá agradar ou não aos homens, se preocupe em agradar a Cristo. E a história continua com a mulher insistindo com José dia após dia. E aí, o que ele fez? Ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Outra conduta para a gente se espelhar aqui. José dizia não para as tentações que desagradavam a Deus, porque seu compromisso é com Cristo. E além de dizer não, ele não só ficava recusando, tipo, ai, hoje não, tá? Hoje não, ai, desculpa, não posso. Porque concorda que ele, por mais que ele recusasse, a tentação continuava ali, né? Sondando ele, tentando fazer com que ele desistisse e cedesse.
E por isso, além de recusar, ele evitava ficar perto dela. Isso aqui mostra pra gente que quando tiver alguma situação, alguma coisa acontecer que você sabe que não é do agrado de Deus, não se contenha só em dizer não para aquilo. Saia de perto, foge. Se é uma tentação para sua vida que vai te levar a cometer algum tipo de pecado, fuja, sabe? Por quê? Porque a gente sabe que a nossa carne é fraca, né? E para o nosso espírito prevalecer, a gente tem que tomar atitudes, a gente tem que ter um compromisso com isso. Então, além de dizer não, você deve fugir de tudo aquilo que desagrada o Senhor. E aí vem a parte mais revoltante da história, porque como ele se recusou a ficar com ela, né, evitou ficar perto dela, teve um dia que a mulher de Potifar agarrou José para que ele se deitasse com ela, ele fugiu de casa, mais uma vez ele foge da tentação, e ele acabou deixando o seu manto na mão dela. Tipo assim, meu, a mulher me segurou, me agarrou, pegou meu manto, eu vou embora sem o manto, sabe? Não vou ficar aqui porque é uma tentação. Então José foi embora, a mulher ficou então com o manto dele em suas mãos e ela usou isso como argumento para criar uma mentira contra ele. Ela disse para os empregados e depois para o seu marido que o homem entrou e tentou abusar dela. E aí, quando Potifar soube disso, ele ficou indignado, mandou buscar José e o lançou na prisão injustamente. Mas mesmo na prisão, olha o que a Bíblia diz no versículo 21 de Gênesis 39. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Ou seja, mesmo na prisão, José ainda fazia a diferença. Logo em seguida, ela fala: e José se tornou responsável por tudo o que acontecia na prisão. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com ele e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Mesmo na prisão, mesmo sendo um prisioneiro, que geralmente a gente imagina que um prisioneiro é uma pessoa que teve algum delito, né, que causou algum problema e que não é uma pessoa confiável, mas mesmo na prisão, José se mostrou confiável e responsável e por isso o carcereiro, que era para ficar de olho nele, confiou um cargo a José para que ele cuidasse das coisas na prisão. Isso mostra para gente que você, cristão, deve ter compromisso e responsabilidade aonde você estiver, para que Deus se manifeste na sua vida, independente de onde você esteja, seja numa prisão, seja como servo, independente do seu contexto, Deus pode fazer a diferença na sua vida. Essa história de José se relaciona muito com esse versículo de Colossenses, porque tudo o que José fazia, ele fazia de coração. Mesmo na prisão, ele ainda era uma pessoa compromissada e responsável, e por isso o carcereiro confiou uma posição a ele, ele assumia compromissos com dedicação, com vontade, e ele fazia isso porque ele queria agradar o Senhor e não os homens. Ele não estava preocupado em agradar o carcereiro para que o carcereiro livrasse ele daquela prisão, para que ele fosse uma pessoa boazinha comparada aos outros presos, não, mas para que Cristo fosse glorificado através da vida dele. E é essa reflexão que eu quero que você pense hoje no seu dia, que você ore a Deus, para que tudo aquilo que você fizer, você faça para o Senhor e faça da melhor forma possível. Seja numa tarefa pequena, como lavar a louça para sua mãe na sua casa, sabe? Que é uma tarefa que ela pede para você e você vai fazer batendo os pés, revoltado. Quanto a um trabalho grande na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, tudo que você se propor a fazer, faça para o Senhor e não para os homens. Não para que você ganhe elogios, para que você seja reconhecido por isso, não. Para que Cristo seja glorificado através de você e para que a sua vida seja um testemunho da obra de Cristo. Para que através de você as pessoas conheçam Jesus e vejam como Jesus faz coisas diferentes quando nós estamos com ele. José fez a diferença não só na casa de Potifar, que era uma casa chique, glamourosa, mas também dentro de uma prisão onde ninguém mais estava vendo ele, sabe? Só outros presos e o carcereiro, mas ele não fez para agradar, para se mostrar para ninguém, ele fez porque o compromisso dele é com Deus. Então eu te pergunto hoje, com quem é o seu compromisso? É em agradar os seus pais? É em conseguir um cargo melhor no seu trabalho? É conseguir passar no vestibular? O seu compromisso deve ser honrar a Cristo em tudo o que você fizer. E eu espero que você possa refletir sobre isso e que essa vontade de honrar a Deus
Queime no seu coração para que tudo que você colocar às suas mãos seja abençoado, porque Deus está com você, tá bom? Se você gostou desse episódio de hoje, não esquece de compartilhar nas suas redes sociais para que essa mensagem alcance outras pessoas. Se for compartilhar no Instagram, me marca nos stories para eu ver, é @Bíblia da Sabrina. Eu adoro ver vocês ouvindo o podcast por lá. Eu espero que você tenha gostado, que essa mensagem tenha feito sentido ao seu coração, que Deus tenha falado com você de alguma forma. Um grande beijo, fique com Deus e até o próximo episódio do Salva pela Graça.